proporções. Lembrem quando eu falei para vocês que para trabalhar com proporção, a primeira coisa que a gente faz, ó, as duas razões assim, né? Então, o que a gente faz aqui, ó? Nesse caso aqui, se vocês leram a prova, tinha uma determinada quantidade de países, né? E as reservas de cada país. Então, dizia assim a questão está aqui do lado, eu coloquei aqui do lado. Então fica assim, ó, a maior reserva, né? Ela tem o tamanho, né? A barrinha tem o tamanho de 5,2, né? Eles querem saber o tamanho da barrinha do Brasil, sabendo que as reservas do Brasil é 60. Então esse valor aqui é X, que eu quero saber. Sempre assim, ó. Trabalhou com proporção, com regra de 3, né? Razão e proporção é sempre dessa forma que a gente vai trabalhar, né? Então fica assim, ó, o x passa para o lado de cá, o 60 multiplica por 5,2 dividido por 156, né? Então olha só, x igual 60 vezes 5 dá 300, né? E 0,2 vezes 60 é 12, 6 vezes 2, 12. Então fica 312, né? Dividido por 156. Se vocês notarem, o 156 é a metade do 312. Então o x, o valor da barrinha do Brasil é igual a 2. É plana. Então como é que ela funciona? Era um cubo. Toda vez que vocês ouvirem a palavra cubo, significa que é uma figura, né, que tem todas as arestas do mesmo tamanho, todas as arestas iguais. E no enunciado da questão diz que essas arestas ela tem o tamanho, tem o comprimento de 10 centímetros, né? 10 centímetros. E aí ele diz o seguinte, ó. Eles querem saber que foi jogado alguma coisa para dentro, né? Dentro desse cubo cheio de água, né? Então como é que a gente faz para fazer essa questão aqui? Tinha uma determinada quantidade de água ali dentro, né? E aí foi colocado um determinado sólido, mas um sólido que eles não sabiam determinar o volume dele. O que acontece? É assim que se descobre, né, o volume de um sólido deformado, que a gente não tem características uniformes. Então ele diz assim, ó, o enunciado da questão diz assim: um sólido, ao ser totalmente mergulhado em um recipiente cúbico contendo água, né, provoca a elevação do nível da água em 2,5 centímetros. Se a aresta do recipiente cúbico tem 10 centímetros, o volume do sólido em centímetros cúbicos é. Então olha só, esse foi colocado aqui dentro, né, esse sólido, e ele teve um aumento, assim, né, uma diferença de 2,5 centímetros. Então o volume desse sólido é justamente o que ele modificou, né? O volume que ele movimentou de água, 2,5 centímetros. Então a base nós já temos, né? A base a gente tem que é 10 vezes 10, 100, né? Então a base a gente tem, 10 vezes 10, que é 100, vezes a altura. A altura é 2,5. Então esse volume desse sólido diferente aí, né, é a base, que é 100, 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 2,5. Então o volume desse sólido é 250 centímetros cúbicos. Essa questão vocês têm que tratar como bolas. Se vocês tratarem como casais, de repente vocês vão pensar, ah, não, é homem, é mulher. Então vocês têm que imaginar como bolas, né? Então vocês têm que pensar assim, ó, primeiro eu preciso saber qual o evento geral. Quantas pessoas tem? Essa é a ideia. É a mesma coisa quanto a bolinhas. Quantas bolinhas tem? Então nós temos 5 pessoas, né, que não são casais, e mais 5 casais. Então,
Para formar um casal eu preciso de 2 pessoas, então é 5 vezes 2, então eu tenho 10. Agora, o casal a gente tem que tratar como bolinhas. De que forma eu faço isso? Para cada casal eu tenho uma bolinha diferente, uma cor diferente, não uma bolinha diferente, as bolas são todas iguais. Então eu vou imaginar um casal como sendo branca, preta, azul, roxa, entendeu? 5 casais, né? Então a cada casal bolinhas iguais, né? Então o que eu tenho? Eu tenho 2 bolinhas brancas ou um casal, né? Para 15 pessoas. Esse seria um casal, né? Dos 5. Mas eu tenho 5 casais. Então como é que eu faço? Multiplico por 5 casais. Essa aqui é a quantidade de pessoas, que é os casais, né? 5 casais, 5 vezes 2, 10. E aqui a quantidade de casais, ó. 2 bolinhas brancas, 2 bolinhas roxas, sei lá, cor que for. Tem que imaginar como bolinha, se imaginar como pessoa vai... eu acho que é a intenção do enunciado da questão, deixar o cara embarafustado, assim, com relação a homem e mulher e tal, entendeu? Então fica assim, ó. 2 vezes 5, 10, né? Multiplicado por 1, 15 vezes 1, 15. Resposta, 15 dividido por 5, tanto embaixo quanto em cima, né? Nós vamos ter como resultado 10 dividido por 5, 2, né? E 15 dividido por 5, 3. Resultado, 2 terços. É a resposta da questão. 2 terços. O x, né, é igual ao MDC e o y é igual ao MMC. Né? E depois eles dizem de 12 e 40. Né? Ó, de 12 e... Não é 12 e 40, 12 e 20. Tá bom. O valor de x vezes y é... Então ele quer saber isso aqui, ó. X vezes y igual a... Entendeu? Então a gente faz assim essa questão aí, ó. Primeira coisa, né? Vamos fazer o MDC de 12 e 20. Eu expliquei para vocês, a maneira mais fácil de fazer MDC é fazendo divisões sucessivas. Então vamos lá, olha lá, ó. 20 dividido por 12, pessoal. Como é que a gente faz isso? Né? Não dá para dividir, então é 1 vezes 12, né? Vai dar 12 e o resto 8. Né? Agora vamos continuar fazendo a divisão. Agora vai ficar 8, ou melhor, vai ficar 12 dividido por 8. Sempre sucessivamente. 8 vezes 1 dá 8, sobra 4. Né? Não deu ainda resto zero. Próximo, 8 dividido por 4 vezes 2 dá 8. E agora sim deu resto zero. Quando deu resto zero, esse dividendo aqui, ó, é chamado de MDC. Entendeu? Essa é a maneira mais fácil de fazer um MDC. Então aqui nós já temos, ó, 4. E aqui também a gente já tem o valor 4. Agora vamos achar o Y, que é o MMC entre 12 e 20. Vai lá, ó, 12 e 20. Vamos fazer o MDC. Por 2 dá 6, por 20 por 2 dá 10, 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5, depois por 3 dá 1. Copia novamente o 5, né? E depois por 5 dá 1 e dá 1. Então 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, e 30 vezes 2, 60. Então o MMC é 60. Né? Então esse é o valor de Y. Agora achei o Y, que é 60. E 60 vezes 4, 240. Que é a resposta dessa questão aí, pessoal. Seguindo com as sequências de resoluções do simulado da prova que eu dei para vocês, né? Agora com 2 assistentes, né? Uma questão sobre progressão geométrica, né? Então, olha só. No desenvolvimento de uma população de micro-organismos, nota-se que a área ocupada duplica a cada dia. Falou em duplicar, a gente já sabe que é progressão geométrica. E, de razão, qual o valor? 2, né? Duplica.
Acompanhando o crescimento de certa população a partir do instante zero, observou-se que passados 8 dias, né, a área ocupada era de 1.024 metros quadrados. Com base nesses dados, é correto afirmar que a área ocupada no quinto dia era de... Lembrando para vocês, eu vou deixar o enunciado aqui do lado, para vocês sempre terem ideia de como está a questão e tal, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a fórmula, né, pessoal? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma fórmula que eu já expliquei para vocês. Vocês, na hora de dormir, vocês têm que rezar com o joelhinho, né, cruzado. E antes de rezar o Pai Nosso, tem que falar essa fórmula. A n igual a 1, que multiplica Q na n menos 1. Sempre. Tá? Esta e outras tantas. Então, a n igual a 1, né, mais... ou melhor, multiplicado, né? Desculpe. Porque na n menos 1, olha lá. Aonde Q é a razão, né? N é o número de termos, o A1 é o primeiro termo e o último termo é o AN. Então, eu já tenho o AN, que é 1024. Né? O A1 eu não tenho, eu vou descobrir agora, né? Depois eu vou descobrir o quinto termo, mas por enquanto só o A1. A razão eu tenho, que é duplicar, como está no enunciado, né? E a quantidade de termos são 8, né? O oitavo termo é esse 1024 aqui, ó. Menos 1. Né? Então vai ficar assim, ó. 1024 igual a 1, que eu não sei quanto é que é, vezes 2 na 7, ó. Porque 8 menos 1 é 7. Então fica 1024 igual a 1, que eu não sei quanto é que é, vezes... Vamos ver como é que fica o 2 na 7? Vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, 64 vezes 2, que são 7 agora, 128. Olha lá, 128. Então, o meu A1 vai ser igual a 1024 dividido, né, por 128. Então, quantas vezes o 128 cabe dentro do 1024? Vamos ver. 128 vezes 8. Vamos ver se dá certo. 8 vezes 8, 60. Opa. 8 vezes 8, 64. Né? 8 vezes 2, 16. Mais 6. 16 mais 6, 22, né? Com 2. 1 vezes 8, 8, 9, 10. 1024. É isso aí. Então, o meu A1 é 8. Só que, pessoal, eu não descobri ainda qual é o quinto termo. Então eu vou ter que fazer novamente, ó. E aí eu quero que o meu auxiliar verifique se está pegando aqui. Tudo certo? Então tá. Olha só aqui, ó. Vamos de novo. AN é igual. Só que esse meu AN agora é o quinto termo, ó. A5 é igual a 1, né? Mais, ou melhor, multiplicado por Q, né, que é a minha razão, na n menos 1. E esse meu n quanto é que é? 5, né, pessoal? 5 menos 1. Então fica A5 igual... O A1 nós descobrimos, ó. É 8. Olha lá, 8. Vezes Q, que é 2. 5 menos 1, 4. Então, o meu A5 é igual a 8, que multiplica... 2 na quarta, pessoal. Vamos fazer? 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8, né? 8 vezes 2, 16. Então, ó, vai ser 16 vezes 8. Então, A na 5, que é o que eles querem, né? O quinto termo, né? Então, 6 vezes 8, 48. Vai 1. Vai 4, quer dizer. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. 128. Me parece que é a letra A. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, então agora essa é a sexta questão. E essa questão que eu passei para vocês no simulado é uma questão que envolve geometria plana e espacial também, né? Vocês viram, notaram que eu coloquei duas questões de geometria espacial que caem muito. Olha, sem mentira nenhuma, mas eu acho que eu vi nas questões da URGS sempre caem geometria, né? Plana e espacial em torno de 6 a 7 questões.
Então eu preferi colocar duas aqui, inclusive essa aqui ela é bem dificilzinha, assim, talvez não seja difícil, mas ela é estafante, assim. Então tá, vamos lá. Nessa figura, né, ABC, está aí do lado a questão, né? É um quadrante, né, de círculo de raio 3 centímetros, né? Ó, então o que é um quadrante? Ó? Quadrante é isso aqui, ó. Aqui está o círculo completo, ele é chamado de quadrante porque ó, tem 4 quadrantes. Então ele tem aqui ó, 3 centímetros, né? Para cá e para cá. Mesma coisa aqui, ó. Um raio no caso é 3 centímetros. 3 centímetros. E aqui tem um quadrado, ó. Aqui vale 1 e aqui é 1. E eles querem saber, né? Eles querem saber, olha só, eu vou movimentar, né? Deixa eu continuar aqui o enunciado. Considerando o sólido gerado pela rotação de 360 graus, ou seja, isso aqui, né, em geometria plana, né, é um quadrante. Esse quadrante ele vai ficar se movimentando até formar um sólido. Né? Então, que sólido ele vai formar? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Olha lá. Vai ficar isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ele vai rotacionar e vai formar isso aqui, ó. Esse sólido. E como ele vai rotacionar? Ele vai rotacionar junto esse camarada aqui, ó, né? Que vai acabar formando o quê? Ele vai acabar formando um cilindro. Entendeu? Então, olha só, basicamente o que eu tenho que calcular aqui? Eu tenho que calcular essa figura aí, né? Olha lá, porque eles querem esse sólido, eles não querem aquele lá, ó. Então é essa figura menos, olha lá, ó, menos esse cilindro ali, ó, formado por esse quadradinho aqui. Entenderam? É essa a resposta da questão, é o que eles querem. Então como é que a gente faz para calcular isso aí? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber qual o volume de uma esfera completa. O volume da esfera completa ela é 4π r ao cubo sobre 3. Esse é o volume da esfera completa. Só que essa aqui não é uma esfera completa, é pela metade, né? Então é 4π r ao cubo dividido por 3 dividido por 2. Olha lá, metade, ó, né? Menos aquele cilindrinho ali ó, que foi formado com esse quadradinho, nesse movimento quadrado. Né? E esse cilindrinho, como é que se calcula um cilindro? É π, né? R ao cubo dividido, não, πr ao quadrado, né? Porque é essa base aqui, né? πr ao quadrado vezes a altura, né? Não tem dividido. Vezes a altura, que nesse caso aqui é 1, né? Nesse caso aí é 1. Então ficou assim, ó, 4πr ao cubo dividido por 3 multiplicado por 1/2, ó. Dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicado por 1/2. Menos π. Quanto é que é o R aqui, pessoal? É 1, né? Olha lá, ó. É esse tamanho desse quadradinho aqui, ó, que vale 1. 1 ao quadrado. Vezes a altura aqui também é 1, porque é um quadrado, né? Se tu multiplicar tudo isso aqui, 1 ao quadrado vezes 1, vai dar o próprio π, né? O próprio π. E aqui, ó, como é que fica? Olha lá, ó. Quanto é que é o raio? Fica 4 vezes π. Quanto é que é o raio? O raio, nesse caso aqui, dessa circunferência, ele vale 3. Então vai ficar 3 ao cubo, né? Dividido por 3 vezes 2, que é 6, né? Então, depois eu completo. Menos π. Igual. Vamos continuar aqui. Olha lá, pessoal. 4 vezes 3, vai ficar 4, que multiplica 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, né? Vezes π.
dividido por 3 vezes 2, 6. Isso menos π. Né? Ó, vamos continuar aqui, ó. Tá pegando aqui o assistente? Sim. Então tá. Então vai ficar assim, ó. Né? 27. Aqui a gente nem precisava tirar o 3 vezes 2, né? Ó, 27 dividido por 3 dá 9, né? E 4 dividido por 2 dá 2. E 9 vezes 2 dá 18. Então, resposta, 18π menos π. Então, 18π menos π, 17π. E a questão terminou. 17π é a resposta. É isso aí. Pontos 5 e 0. Né? Então, cada ponto ele tem uma coordenada dentro do plano cartesiano. Né? Então, olha aqui, ó, nós temos o ponto 5, 0 e o ponto 6 e 1. Então, aqui é o x e aqui é o y. Aqui é o x e aqui é o y. Né? E ele diz assim, ó, pertence ao gráfico de função, né? A função y igual a log, né? Log de a x mais b. Ele quer saber os valores de a, que não sabe quanto é que é, e de b. Entenderam? Então, como é que a gente faz essa questão aí? Vou mostrar para vocês. Bom, a princípio, vocês têm que saber que toda vez que não aparece aqui, ó, nenhum número de base, é considerado como se tivesse base 10. Então fica assim, ó. Vou repetir aqui a questão agora com a base 10 para ficar mais fácil de vocês entenderem. Y é igual a log, né, de 10 a x mais b. Então, primeiro vamos fazer esse ponto aqui, ó, né? Vamos fazer esse ponto aqui. Então, o y desse ponto é 0, igual a log de 10. Quanto é que é o a? Não sei, né? Eu quero saber. E o x é 0. Né? Opa, o x é 5, desculpa. Né? Mais b. Então, vai ficar assim, ó. Sempre 10 elevado ao resultado, 10 elevado a 0, igual a 5a mais b. 10 elevado a 0, você sabe que qualquer valor elevado à potência 0 é igual a 1. Né? Então fica 5a mais b igual a 1. O outro, vou fazer desse lado aqui. Assistente, aqui dá certo? Eu consigo fazer desse lado de cá? Perfeito. Então agora, vamos usar essa coordenada aqui. Né? Vai ficar assim, ó. O 1, né? Igual a log de 2. Opa, errei. Assistente, só para apagar ali. Isso, só o 2. Obrigado. Aqui é 10, né? Sempre é bom ter um assistente, né? Igual a... Qual é o valor de x? 6, né? 6a mais b. Então fica 10 elevado a 1, ao resultado, igual a 6a mais b. Vamos colocar aqui, ó, na forma de sistemas para a gente descobrir o que é A e o que é B. Ó. Olha lá, ó, 6A, né, mais B igual a 10. Agora, para fazer essa questão aqui, esse sisteminha aqui, tem várias formas de fazer. Eu posso usar, fazer uma soma, posso substituir, posso usar sistema, o que eu quiser. Mas vamos multiplicar tudo aqui por menos 1 e fazer uma soma. Eu posso, em vez de multiplicar... assistente, paga aqui pra mim, que aí eu vou... esse pedaço aqui. Isso, obrigado. Aí eu multiplico aqui por menos 1, né? Aí vai ficar assim, ó. 5a mais b, opa, menos 5a, né? Menos b igual a menos 1. E aqui embaixo, 6a mais b igual a 10. Vou fazer essa soma aqui. Aqui eu vou eliminar o b, ó, entenderam? E aqui vai ficar só o a. Igual. E o 10 menos 1 vai ficar 9. Então vai ser a igual a 9.
Tá? E para achar o valor de B, eu substituo em qualquer uma dessas equações aqui, ó. Vamos substituir nessa aqui, ó. Vai ficar, ó, 6 vezes 9, né? Mais B igual a 10. Vai ficar 10 igual 6 vezes 9, 54, né? Mais B. O B vai ser igual a 54 menos 10 menos 44. E o que pedia a questão era o valor de A e B. O A é 9 e o B é menos 44. Resposta: A igual a 9, B menos 44. É isso aí, valeu. Então, mais uma questão de probabilidades, pessoal. Essa questão é assim, ó, uma caixa contém bolas azuis, brancas e amarelas. Então, 3 tipos de cores, indistinguíveis, a não ser pela cor. Então, na caixa existem 20 brancas, 18 azuis, e eles, nesse enunciado, não dizem quantas amarelas tem. Mas eles dizem, né, que retirando-se ao acaso uma bola da caixa, a probabilidade dela ser amarela é de 1/3. Né? Então o número de bolas amarelas é, de novo, aquilo que eu expliquei para vocês. Faz uma espécie de proporção, né? É uma probabilidade, mas dá para fazer uma espécie de proporção. Olha aqui, ó, nós já temos o resultado. Né? Nós já temos o resultado. A gente já tem o resultado que é 1/3 a quantidade de bolas amarelas. Né? Então, olha aqui, ó, meio caminho andado. Se vocês conseguirem chegar nessa forma de montar a resolução, já está um meio caminho andado. Então já tem o resultado que é 1/3, que é a quantidade de bolas amarelas. Né? Então aqui em cima eu tenho que botar a quantidade de bolas amarelas, mas eu não sei quantas são, né? Mas eu sei então que é X. X é o valor que eu quero saber. E embaixo eu vou botar o que? Eu vou botar a quantidade de bolas total, né? Do evento. Então vai ficar assim, ó. 18, né? Mais 20. E mais quanto, pessoal? Hã? Você não pode dizer, né? Mas é X, que é a quantidade de bola amarela, né? Então vai ficar assim, ó. X sobre 18 mais 20, 38, né? 38x igual a 1/3. Passando esse camarada para lá e passando esse para cima, né? Multiplicando em x, como alguns dizem, 3 vezes x, 3x igual 38x vezes x, 38x. Não, é isso. Opa, aqui é 38 mais x. Então lá em cima é 38 mais x. Apaga aqui para mim, moça. Minha assistente, meu bebê. Aqui também é 38. Isso. 38 mais x. E aqui vai 38 mais x. Eles querem participar. Então, ó, como é que fica? O x vem para cá, 38 menos x vai ficar 2x, igual a 38. Né? E o x vai ser igual a 38 dividido por 2. Quanto é que é 38 dividido por 2? 19. Né? Então, ó, são 19 bolas amarelas. E essa questão está resolvida. Isso aí. Matrizes e determinantes é um conteúdo que eu dei uma vez para vocês, mas dei uma aula só sobre matrizes e determinantes. E essa questão esporadicamente cai. Um vestibular cai, no outro não cai, né? Mas eu prevejo que essa prova da URGS vai cair uma questão de matrizes, né? Até porque consta no edital, né? Então tá. Então ela é mais ou menos assim, ó. Vamos desenhar aqui a matriz, né? 1x, y, 0, 1 e x, 0, 0, 1 multiplicado, né?
por 1, 2, 3, né, igual a matriz unidade, 1, 1 e 1. É bem assim que está ali. E ele quer o valor, né? Ele quer o valor, vou botar aqui em cima, ó, de x vezes y. Ele quer o valor, não, de x mais y. Tá? Muito bem, vamos fazer essa questão então. Olha como é que a gente faz essa questão. Primeiro, multiplica-se, né, a linha pela coluna. Toda linha pela coluna, linha pela coluna. Então nós temos aqui uma matriz 3 por 3 e temos uma matriz 3 linhas por uma coluna só. O resultado vai ser uma matriz, né, 3 linhas por uma coluna. Esse vai ser o resultado, vai ser uma matriz coluna. 1 vezes 1, 1, né? Mais 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 3, 0. Então, já temos o valor, né, a primeira parte da matriz. Agora, x vezes 1, x, né? 1 vezes 2, mais 2. E 0 vezes 3, 0. Depois, y vezes 1, y. X vezes 2, mais 2x. E depois 1 vezes 3, 3. Né? Tudo isso igual, ó, a matriz unidade, né? Matriz coluna unidade. Então, olha só. 1 é igual a 1, né? X mais 2 igual a 1. X mais 2 igual a 1. Né? Então, o x é igual... 2 passa para lá, menos 2 mais 1. X igual a menos 1. E aqui embaixo, ó, nós vamos usar essa equação aqui. A gente já tem o valor de x, que é menos 1, e a gente vai substituir aqui, ó, y, né, mais 2 que multiplica menos 1, mais 3. Mais 3. Igual a quanto? Igual a 1, a unidade. Então vai ficar y igual a menos 2 mais 3, igual a 1. Então o y vai ser igual, aqui ó, 3 mais 2, ou melhor, 3 menos 2, vai dar 1, né? Ó, vai ficar 1. Né? E esse 1 passa para o outro lado, menos 1. Então o y vai ser igual a 0. Então olha lá, ó, eu tenho y igual a 0 e tenho x que é menos 1. Né? Menos 1 mais 0, menos 1. A resposta dessa questão, pessoal, é menos 1. Menos 1. Então tá, pessoal, essa aqui, ó, é a última questão e ela é sobre trigonometria. Né? As questões de trigonometria, elas são bem fáceis, se vocês prestarem bem atenção. Então o segredo é o seguinte, ó, aquilo que eu expliquei para vocês, o quadro. Né? Esse quadro aqui, infelizmente, ou felizmente, vocês têm que aprender a fazer. Então aqui, ó, aqui eu tenho o seno, né? Eu tenho o cosseno e aqui eu tenho a tangente. Claro que aqui só fala, nessa última questão, em seno. Em seno de π, ó, vou colocar aqui, ó, seno de π sobre 6. Quer saber o valor de π sobre 6. Não tá pegando. Tá. O meu assistente está avisando que aqui não pega. Deu. Ali não pega. Deu. Então tá. Seno de π sobre 6. Aqui eu posso usar? Ó, deixa eu ver. Não, então deixa assim. Tá bom, pode usar. Tá, seno de π sobre 6. Mas como é que a gente vai saber? Primeiro a gente tem que saber quanto é que é o seno de 0, o de 30, o de 45. Eu expliquei tudo isso para vocês em aula. Né? O de 60 e o de 90. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente conta 1, 2, 3. Ou melhor, 0, 1, 2, 3 e 4. Tira a raiz de tudo e divide por 2.
aqui, raiz de 0 dividido por 2 dá 0, né? Raiz de 4 é 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 2 por 2 é raiz de 2 por 2. Raiz de 3 por 2 é raiz de 3 por 2. Raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Tá? Então eu sei que aqui é 1. E sei que aqui... Claro que na hora da prova vocês já acharam o valor que vocês queriam, né? Ó, 1/2. Vocês já acharam o valor que vocês queriam, não precisa fazer tudo isso aqui, né? Agora é só inverter, ó. 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1/2 e 0. Ó, é isso aí. Depois vocês querem esse resultado da tangente aqui, é só fazer essa divisão aqui, ó. Aqui não existe, né? 1 dividido por 0 não pode ter denominador. 0 dividido por 1 é 0. Raiz de 2 dividido por 2, né? Dividido por raiz de 2 dividido por 2 dá 1. Né? E aqui da raiz de 3. E aqui da raiz de 3 sobre 3. Mas o que a gente quer, ó, é o seno de 30 graus. Ou melhor, raiz, desculpe, o que eles querem, né, nesse enunciado da questão é seno de π sobre 6. Quanto é que é o π, pessoal? O π é 180 graus. Né? Dividido por 6, 6 vezes 30 vezes 6, 180. Então eu quero de 30 graus. E o seno de 30 graus é 1/2. Bem simplesinha a questão. Né? É isso aí. Valeu, pessoal. Tomara que todo mundo vá bem nesse vestibular. Que vocês, que nem o pessoal que fez de Santa Catarina, alguns alunos do Unixá que fizeram Santa Catarina foram super bem. E espero que, olha, com muito carinho, que vocês se deem bem nessa prova e consigam passar na URGS. Né? Se não todos, pelo menos a maioria. É isso aí, pessoal. Boa sorte pra todos.